Olá, segunda, tudo bom dia, tudo tranquilo? Estamos finalizando mais uma semana, estamos nos aproximando do final de um bimestre, tá? Vamos focar nos estudos, nos exercícios agora, nesses últimos dias que antecedem as avaliações, tá? Tentar absorver aí o máximo possível, né, de compreendimento, de entendimento aqui do nosso contexto da cinética química, certo? Eu estou no caderno de atividades na página 21, ok? Então, eu fiz com vocês nas aulas anteriores alguns exercícios e hoje quero mostrar-lhes aqui a resolução de mais alguns para que vocês anotem aí no livro de vocês, na apostila de vocês, e se tiverem alguma dúvida, já deixem destacado para me procurar, para me perguntar na aula ao vivo da semana que vem. Lembrando que vocês têm uma aula, vocês têm um trabalho para entregar na sexta-feira, hoje, tá? Então, está aberto ainda lá no Positivo On para que vocês enviem o trabalho escrito sobre os catalisadores e na semana que vem nós faremos a apresentação sem adiar mais, certo? Então, a apresentação do trabalho para a nossa aula ao vivo da semana que vem, certamente aí na quarta-feira, ok? Então, vejam lá, estamos na página 21, como eu falei, no caderno de atividades, onde nós temos um exercício que nos mostra a variação de concentração de uma substância em uma reação química. Neste caso, está falando sobre o monóxido de nitrogênio, o NO. Então, nós temos várias substâncias ali se transformando, né, se formando em novas substâncias, mas nós vamos tratar especificamente, neste caso, do NO, ok? Então, ele deu aqui para nós, do monóxido de nitrogênio, o tempo de 0 a 720 segundos, tá? E a variação de concentração de 0 a 0,34. Por quê? Porque 0 no início, porque ele não era um reagente, ele era um produto, né? Então, ele não existia aqui na parte inicial da nossa reação. Ele só passou a existir com o tempo da reação, com o tempo que ela foi ocorrendo, foi formando, então, o monóxido de nitrogênio ali, ok? Então, vejam só, nós temos aqui a variação, e aí nos pede assim, a velocidade média em função do monóxido de nitrogênio e a velocidade média da reação acima representada no intervalo de tempo de 6 a 9 minutos são respectivamente, tá? Então, vejam só, essas questões, elas costumam trazer para nós os dados do tempo em segundos e às vezes pede a resposta em minutos, tá? Então, temos que tomar cuidado com isso. E aqui, neste caso, ele falou da variação de tempo entre 6 a 9 minutos. Então, nós temos que fazer a conversão, a transformação ali de 6 a 9 minutos, caso nós queiramos usar o valor em minutos. Se quisermos usar em segundos, podemos usar esses valores que estão aqui. Caso queira usar em minutos, basta saber associar quanto é, por exemplo, 9 minutos. Para 9 minutos, quanto estava a concentração, né, em 9 minutos? Aí você vai observar aqui, ó, 9 minutos estava a 0,31. Por isso, o tempo que eu consigo associar com a concentração está aqui, ó, tá? 6 minutos, quanto estava a concentração em 6 minutos? 6 vezes 6, 36. 360 segundos equivale, então, a 6 minutos. Então, a concentração era 0,25.
Aí ele fez, então, o cálculo, né? Concentração final menos inicial, variação de tempo, tempo final menos inicial, né? Chegou ali, então, a velocidade de 2 vezes 10 na menos 2, ok? Aí, como ele pediu dois valores, como ele pediu para nós também, em função de tempo, a velocidade da reação química em si, né? Aqui, ó, a velocidade média da reação acima representada, da reação completa, tá? Aí ele pega então a ordem completa da reação, né? Da velocidade média da reação e coloca aqui. Se você tinha, por exemplo, 2 vezes 10 na menos 2 foi a velocidade que nós encontramos para um dos componentes da reação, né? Para um dos componentes. Quantos componentes nós temos lá? 4. Então, ele faz essa divisão pela variação de tempo aqui e chega então ao resultado de 5 vezes 10 na 3. Por isso, a alternativa assinalada ali é a letra A, ok? Nós temos aqui a número 8, que mostra um gráfico entre massa e tempo por minuto sobre a questão de gorduras trans, né, em função de tempo. Então, quando a pessoa absorve esse tipo de gordura, como ela se comporta no organismo, que ela é prejudicial, né, pela hidrogenação catalítica que ela sofre através do óleo, tá? Então, margarinas, por exemplo, vários componentes aí que nós consumimos no dia a dia, bolachas recheadas, salgadinhos, batata frita, né? Todas têm muito gordura saturada e gordura transsaturada, né? Então, traz esse contexto aqui para nós e aí nos mostra, então, a função, a relação entre massa em função do tempo para o organismo absorver, né, esta reação, estas gorduras. E aí nos pede para interpretar o gráfico e assinalar a alternativa incorreta, né? Então, a qual a alternativa incorreta neste campo aqui? A velocidade média da reação para um mesmo intervalo de tempo aumenta com a passagem do tempo, né? Na verdade, se nós fizermos os cálculos aqui, nós veremos que a velocidade ela diminui, né? Então, nós temos 4 gramas, depois 2 gramas por minuto, 1,5, 1, até chegar a 0,5. Então, para o mesmo intervalo de tempo, a velocidade média da reação diminui com o decorrer da reação. Fazendo a variação simples aqui, né, entre massa e tempo, certo? Então, chegamos à conclusão que ela diminui e não aumenta, como dizia a letra B, certo? Na questão número 9, nós temos uma seguinte identificação aqui, tá? Temos gráficos que representam as reações aí, pede para nós identificarmos se elas são lentas ou rápidas, né? Por exemplo, esta reação aqui, comparando com esta vai ser mais lenta, por quê? Porque ela tem um pico aqui na energia de ativação muito maior, então é mais difícil romper, né? Ela demorou toda esta curva aqui, ela demorou para poder chegar à formação do produto, tá? Enquanto que esta daqui, né? Ela teve a velocidade mais rápida, porque ela apresentou menor energia de ativação, foi mais rápido para ocorrer, certo? Então, esta é mais lenta e esta é mais rápida. A questão número 10 também está trazendo a representação com o gráfico, né, mostrando o mecanismo de uma reação em função de tempo. Tá? Aqui, na verdade, ela está mostrando o caminho da reação e a quantidade de energia em entalpia, né, necessária aí para ocorrer a reação. Aí, a análise do gráfico, então, nos permite concluir corretamente que a energia de ativação para a reação direta é de 30 kJ, né? A reação direta é a que acontece no sentido da esquerda para a direita, daqui para aqui, né? Se fosse a reação inversa, daí ela seria o contrário, daí ela ocuparia mais, estaria usando mais quantidade de energia para acontecer, tá? Então, aqui tem a explicação do porquê as outras não estão corretas, tá?
Alguma dúvida, só anotar ali que a gente discute na aula da semana que vem. Aqui a número 11, também falando sobre o caminho da reação, tá? Vou passar rapidamente por esta daqui, porque eu quero falar aqui pelo menos um pouquinho sobre os fatores que influenciam a velocidade das reações. Então, temos aqui, né, para este esquema que está falando sobre o metano, né, reagindo com oxigênio, formando gás carbônico e água, tá? Então, falando também sobre variação de entalpia, que é assunto aí de termoquímica que nós estudamos ainda na primeira unidade, tá? Então, essa daqui eu vou deixar aqui para que vocês anotem ali a resolução e caso tenham ficado ainda com alguma dúvida, me perguntem aí na aula seguinte, certo? Porque eu quero que nós possamos discutir pelo menos aqui a questão número 12, né? Sobre os fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Então, alguns fatores podem influenciar favorecendo a velocidade, outros podem diminuir a velocidade da reação, né? E aí, aqui pede-nos para colocar, né, explicar por qual fator está relacionado à taxa de desenvolvimento da reação para estas situações. Então, alimentos no freezer duram mais tempo quando armazenados do que quando armazenados na geladeira. Por quê? Porque no freezer tem uma temperatura bem menor, menos 18 graus Celsius, né? Geladeira Celsius. Então, o fator responsável aqui é a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade da reação. Então, a 5 graus Celsius, o alimento vai estragar mais rapidamente do que a menos 18, certo? Então, aqui está a respostinha. Na letra B da número 12, o cozimento dos alimentos em uma panela de pressão em média 7 minutos, né? É mais rápido do que uma panela comum, em média, que demoraria 20 minutos. Lembro-lhes que, apesar de ser panela de pressão, o que favorece a reação química, o cozimento do alimento, é a temperatura, certo? Porque na panela de pressão, a água ferve a uma temperatura maior do que na panela comum. Por isso, o cozimento é mais rápido na panela de pressão. Tá? Então, já expliquei esse conteúdo também nas aulas anteriores. Espero que vocês tenham entendido direitinho aí para a gente poder, para nós podermos fazer as avaliações aí na semana que vem de uma boa forma, de uma forma tranquila, certo? Então, por hoje é isso. Não vou deixar tarefa, porque vocês ainda têm a nota livre para concluir, tá? E aí, na semana que vem, nós continuamos a partir daqui. Bons estudos e bom final de semana. Até mais!